Vamos iniciar, tá? O Rubem já entrou, já está começando a gravação da aula, então vamos iniciar a aula de hoje. Bom, aula passada a gente vinha falando sobre a fisioterapia preventiva aplicada, tá bom? Vocês estão todos aqui, né? Posso começar? Pode sim. Então vamos iniciando. Então, a gente vinha falando sobre a fisioterapia preventiva aplicada. A aula passada a gente falou sobre a questão das amputações, das lesões esportivas, né? O como que a gente pode atuar preventivamente nessas áreas. E hoje a gente vai concluir esse assunto de físico preventiva aplicada com a parte de prevenção de quedas, tá? Que é muito importante, principalmente na população idosa, ou que tem algum tipo de vulnerabilidade, né, de questões de equilíbrio, coordenação motora, ou que tem uma casa com muitas barreiras arquitetônicas, tá? Isso é uma das coisas que a gente vai discutir. Então, que a gente precisa, né, ter uma atenção especial, principalmente quando a gente trabalha no NASF, tá? Quando a gente trabalha com atenção primária, ou quando a gente trabalha na atenção secundária com esse paciente que está na reabilitação, mas que a gente precisa ter um certo acompanhamento de como é que ele está indo em casa, tá? Ele está no processo de reabilitação e a gente precisa prevenir que ele tenha uma nova queda ou que ele tenha uma queda que pode gerar um prejuízo secundário, né, ao tratamento de reabilitação que a gente está fazendo com aquele paciente, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar em cima disso. Eu trouxe para vocês hoje uma aula que eu fiz essa aula, né, num grupo de idosos lá onde eu trabalhava no NASF, tá? Então, a gente tinha um grupo de idosos e foi um dos temas dentro desse trabalho com esse grupo, foi justamente orientar como é que poderia melhorar essa questão da prevenção das quedas, como é que eles poderiam modificar algumas questões em casa para se adaptarem, né? Além de conscientizar alguns, né, que muitos idosos têm problemas de locomoção, tem problemas de equilíbrio, né, que já tiveram um histórico de quedas, mas que se recusam a utilizar alguma órtese para ajudar, para auxiliar nessa locomoção, tá? E a gente precisa realmente conscientizar a importância do uso dessas órteses, o quanto que isso pode ser benéfico, né, na prevenção de novas quedas, de lesões ortopédicas, de lesões traumatológicas, ou até mesmo, né, de um TCE, uma lesão neurológica mais grave, que pode acontecer devido a uma queda, tá? Então, vou começar a apresentar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver o slide? Vocês conseguiram ver o slide? Alguém? Ótimo. Pronto. Então, sobre essa prevenção de quedas, né? Principalmente quando a gente trabalha com saúde do idoso, a gente precisa entender que dentro do processo de envelhecimento, né, tem alguns comprometimentos que são inerentes desse processo. Vocês estão vendo na geriatria com o Décio que o processo de envelhecimento ele envolve perdas funcionais que podem levar, né, a uma predisposição maior a comprometimentos. Dentre estes comprometimentos, né, a gente pode citar comprometimentos musculoesqueléticos que favorecem as situações como as quedas, tá? Então, o processo de envelhecimento, por si só, ele já pode acarretar perdas funcionais que favorecem essas quedas, como também o nosso idoso, ele pode, junto com a senescência, né, que é o envelhecimento saudável, ele pode adquirir características também de senilidade,
com a questão de doenças associadas ao processo de envelhecimento. Então, são raros, né? Se a gente for pensar, são raros hoje os idosos que não têm comprometimento nenhum, seja musculoesquelético, seja cardiovascular ou respiratório. Tá? Então, é difícil a gente ver, né, na nossa sociedade idosos que não têm esse tipo de comprometimento, pelo menos um deles. E digamos que muitos deles têm algum comprometimento musculoesquelético, seja uma artrose, osteoporose, uma dor lombar, tá? Uma dor muscular, questões de desnutrição, que também podem provocar, né, um certo falha do componente musculoesquelético, tá? Então, na nossa sociedade é raro esse idoso mais saudável, tá? Isso não quer dizer que isso possa mudar, tá? Claro, que a nossa geração, a geração dos nossos pais, é uma geração que ainda tende a ter um comprometimento, né, maior no envelhecimento. É uma população que tem hábitos alimentares, né, equivocados, hábitos de estilos de vida, né, de atividade física mais equivocados, o abuso do cigarro, o abuso do álcool, muitas vezes, e isso pode levar a prejuízos na fase idosa, né, na terceira idade, bem mais graves do que um idoso ou do que uma pessoa que tem hábitos corretos, tá? Isso tá vindo, né, junto com a mudança de gerações mais novas, gerações que vieram depois da gente, né, que estão vindo agora depois da gente, de um pessoal que está mais comprometido com a sua saúde, está mais comprometido com hábitos alimentares melhores, tá? E isso está vindo dentro de uma mudança de hábitos. Essa mudança de hábitos, então, pode vir a acarretar numa população idosa com menos comprometimentos, tá? O que não quer dizer que vá se manter esses hábitos mais saudáveis uma vida inteira, tá? Esse é o grande desafio de todos nós, a gente manter um padrão desses hábitos de vida saudáveis, manter um hábito alimentar mais próximo do saudável, tá? Então, por conta desse processo natural de envelhecimento, isso tende, né, a aumentar o risco de quedas, tá? Lembrando também que a expectativa de vida da população tem aumentado, principalmente com o avanço da medicina, com o avanço da ciência, né, com a cura ou com o tratamento de muitas doenças. Então, isso faz com que o idoso viva mais. Então, consequentemente, ele pode ter com mais comprometimentos inerentes do processo de envelhecimento e isso favorecer a quedas mais à frente, tá? Mas a gente também precisa entender de usar esse avanço tecnológico, esse avanço de inovação de ciência a favor da prevenção, tá bom? Então, essas quedas, né, acontecem justamente por alguma falha no sistema de defesa, no sistema de proteção do nosso corpo. Não a defesa da imunidade, mas um sistema de defesa contra forças mais ou menos como externas, tá? Essas quedas podem ser devido a um componente interno, quando ocorre, como eu falei para vocês lá na aula que a gente falou de osteoporose, né? Pode acontecer de um idoso ter um idoso ou uma pessoa com osteoporose mais jovem ter uma fragilidade óssea tamanha leve a uma fratura e essa fratura sobre, né, na mesma altura levar a uma queda posterior. Então, mesmo não tendo um impacto de alta energia, que é o que geralmente acarreta uma fratura óssea, né, isso pode ter posso ter uma fratura sem esse impacto e isso causar uma queda posterior à fratura. Então, eu tenho uma fratura e em seguida a queda, tá? Isso pode ser um mecanismo interno que gerou essa queda. Ou posso ter uma lesão ligamentar, que é um pouco mais raro de ter, sem um mecanismo de lesão mais propriamente dito, tá? Principalmente porque idosos tendem a ter
as movimentações mais lentas e as lesões ligamentares, como vocês já devem ter visto, também precisam de uma energia mais rápida, uma energia maior para ter esse tipo de lesão. Claro que a fragilidade dos tecidos de um idoso é maior do que de um jovem, tá? Então, isso pode realmente acarretar, principalmente questões de artrose, né? Faz com que a articulação em si, como um todo, fique mais fragilizada. Então, as estruturas que estão ali dentro, inclusive ligamentos, cápsulas, elas se tornam também mais fáceis de terem lesões, tá? A maioria das quedas acontece por questões externas, tá? Por mecanismos externos, às vezes, muito provavelmente por barreiras no nosso meio externo. Ou as barreiras são comunitárias, tá? São na rua, na vizinhança, no deslocamento para ir ao banco, para ir ao mercado, tá? Ou na própria calçada de casa, ou essas barreiras acabam sendo internas, dentro do próprio domicílio, certo? Então, todo cuidado realmente é pouco nessa questão das quedas. Muitos idosos que têm uma fragilidade, né, muitas pessoas que já têm uma certa fragilidade, que já têm um histórico de quedas, precisam ter um cuidado redobrado ao sair de casa, ou cuidado redobrado ao modificar as coisas em casa, tá? Para que não venha acontecer essas quedas. Então, a gente tem aqui, tá, até um encaixe do Ministério da Saúde, de um tempinho atrás, que mostra algumas situações que podem gerar quedas, tá? Que precisam ser, muitas vezes, trabalhadas com esses idosos, serem alertados os idosos quanto a isso, tá? Dentre essas, doenças que afetam a visão podem dificultar o caminhar, tá? Ou doenças também vestibulares, doenças do sistema vestibular, que pode afetar também o equilíbrio, porque a pessoa perde a noção de movimentação e posicionamento da cabeça, tá bom? Gente, só um instantinho, tá? Bom, voltei, gente. Continuando, tá? Então, doenças do sistema visual, do sistema vestibular, né, podem dificultar esse caminhar, assim como doenças musculoesqueléticas que afetam a propriocepção, tá? Que afetam a consciência corporal também, podem afetar diretamente o caminhar, tá? Nosso equilíbrio, nosso controle motor, controle postural, ele depende principalmente desses três pilares, tá? O sistema visual, o sistema vestibular e o sistema musculoesquelético mais ligado à propriocepção. Então, o nosso equilíbrio depende desses três. Claro, se um deles falha, os outros dois tentam compensar para que sejam evitadas essas quedas, que é justamente uma falha de equilíbrio, uma falha de controle postural, tá? Mas em algumas situações onde há falhas em mais de um desses componentes, tá? Ou falhas súbitas em um deles, isso pode ocasionar uma falha do controle postural, tá? Então, é diferente de uma pessoa que, assim, por exemplo, quando você está no escuro, né? Você enxerga totalmente bem, mas naquele momento você se depara com o escuro. Muitas vezes, se você não conhecer o ambiente, você vai se bater em algum canto, você vai acabar caindo por tropeçar no tapete, tropeçar no batente, tá? Isso acaba acontecendo porque você teve uma perda súbita de um dos mecanismos de controle postural de muita importância. É rápida, que o seu corpo não pode se adaptar àquele momento, assim, como estalar de dedos. Tá? É diferente de um idoso que ele vem tendo perdas pequenas a partir dos anos, e essas perdas pequenas elas vão conseguindo ser adaptadas nos outros, tá? Mas lembrando também que
mesmo com essas compensações, o idoso ele vem perdendo um pouco de cada um dos três, tá? Ele pode vir a perder um pouco dos três sistemas, visual, vestibular e músculo esquelético, tá? Sistema proprioceptivo. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual, pessoa nova com deficiência visual, ela tem o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo intactos. Então, ela acaba compensando, né, o sistema de controle do corpo, o controle postural, acaba compensando com esses dois sistemas. Sem falar que os outros órgãos do sentido acabam ficando mais aguçados pela perda do controle visual, tá? Então, sempre tenha em mente que se eu tenho uma queda, eu tenho falha no controle postural, tá? Então, o nosso corpo, durante a manutenção da postura em pé, seja parada ou andando, tá? Seja estático, que é parado, ou andando, que é dinâmico, ele tem controle desses três sistemas, tá? Então, por ter esses três controles, quando você tem a perda de algum, ou quando afeta algum desses três, você acaba tendo prejuízos no equilíbrio, tá? Além disso, nosso corpo tem estratégias, né? Quando você está parado, por exemplo, ele tem estratégias de compensar, fazendo pequenos movimentos para frente, para trás, ou para um lado e para o outro, tá? E ainda assim, tem mecanismos de que se você perder esse controle de fazer os pequenos movimentos e se ele não for suficiente, tem a estratégia do passo, né? Quando você dá um passo à frente para tentar aumentar a base dos seus pés para se manter equilibrado, tá bom? Vocês conseguiram entender essa parte? Ficou claro, gente? Ótimo. Outro ponto que pode favorecer a questão das quedas são ambientes com pouca iluminação ou pisos escorregadios, tá? O ambiente com pouca iluminação vai afetar justamente o processo visual, tá? E o piso escorregadio faz com que afete principalmente o sistema proprioceptivo. Então, se eu não tenho esse controle, né, o contato direto com o solo e esse contato ser mais, digamos assim, mais fixo, né, que tenha uma força de abrasão maior, isso acaba tendo, né, prejuízos. Então, o piso escorregadio faz com que a minha força de contato com o solo seja menor. E isso vai provocar situações de queda. Tá? Esse piso escorregadio tanto pode ser por estar molhado, por estar com algum tipo de produto ali, um chão muito encerado, também é um forte candidato a quedas para os pacientes, tá? Como também os tapetes que não são fixados ao chão, tá? Que são muito maleáveis. Então, a gente tem alguns tapetes que são muito leves, que são muito maleáveis, né? Que qualquer coisinha que realmente ele desliza o chão, né? Então, além disso, a questão do enceramento do chão, junto com tapetes que facilmente se deslizam, isso é um crime, né? Isso facilita a questão de quedas em qualquer pessoa, quanto mais uma pessoa que esteja com outras falhas desse processo. Escada sem corrimão, sinalização e piso escorregadio, tá? Escada e piso escorregadio não dá certo. Isso favorece as quedas e quedas mais graves, que podem fazer até, inclusive, traumatismo crânioencefálico ou traumatismo raquimedular, tá? Eu tenho uma colega que teve uma espondilolistese, né, um deslizamento de uma vértebra, menina nova, acho que ela tem uns 27, 28 anos, que ela teve essa espondilolistese com 20, 21 por aí, por conta de uma queda na escada. Então, poderia ter sido algo ainda mais grave, né, com um pinçamento de medula ou de cauda-equina, né? A sorte também que foi mais baixa, não pegou região de medula, pegou só de nervos, né? Mas essa espondilolistese, o deslizamento da vértebra foi por conta de uma queda, tá?
Então, ter sempre esse cuidado, certo? Cadeiras, camas e vasos sanitários muito baixos e sem apoio para sentar e levantar, tá? Isso aqui principalmente idosos, mulheres grávidas, pessoas que passaram por processo de cirurgia recente, tá? Isso tudo dificulta o levantar. Então, quando tem uma situação muito baixa, tá? Ou que a pessoa precisa se abaixar para pegar um objeto, tudo isso favorece também a questão das quedas, favorece, né, a situação de complicações por conta de um procedimento cirúrgico, tá bom? Banheiro sem barra de apoio também é um forte candidato a ter, né, situações de queda. Muitas vezes, além de não ter barras de apoio, tem um piso escorregadio, um piso liso, tá? Que não é indicado, principalmente para os nossos idosos. É indicado um piso antiderrapante ou uso de tapetes que tenham, né, fixação no piso. Obstáculos no caminho, como móveis baixos e fios, presença de animais domésticos também, né, pode favorecer a quedas, principalmente animais que têm a tendência de brincar muito, né, como os cachorros, como os gatos são mais quietos no canto dele, mas os cachorros são mais danados. Então, pelo menos pela experiência própria, se deixar, ele derruba. Então, tem que ter sempre esse cuidado, principalmente também modificações no ambiente, né? Tem gente que tem mania de toda vida que faz faxina, muda uma coisa de canto, muda um móvel de canto, muda o sofá, muda um armário, muda uma mesinha, muda não sei o quê. Então, essas situações para idosos são muito complicadas, ou para pessoas que têm deficiências, tá? Porque como modifica o esquema da casa, consequentemente, o esquema na nossa cabeça precisa ser modificado também. Só que isso leva um tempo. E até você se adaptar com a mudança, isso pode acontecer, né, de uma pancada, pode acontecer de uma queda, pode acontecer de situações inesperadas, tá? Questão também de fios, além de ser um perigo, né, por risco de choque elétrico e tudo mais, é um risco de queda, né, por tropeçar e tudo mais. A questão também, principalmente no interior, tem muitas casas com muito batente, né, de um cômodo para o outro faz batente, parece até medo de alagar a casa toda, ou então tem um desnível muito grande no terreno e tudo mais. Mas assim, a gente vê muita questão de batentes, principalmente nas casas mais antigas, né? Então, isso também acaba sendo muito ruim para os nossos idosos. Às vezes tem dificuldade por ter uma questão de artrose no joelho, aí tem uma dificuldade tanto de subir degraus, de subir essas escadas, né? Esse batente, e sem falar no risco, né, de tropeçar, de cair, nessas situações. E a questão de uso de bengalas ou andadores com ponteiras danificadas, tá? Que são aquelas pontinhas que são antiderrapantes, que são mais feitas de borracha, tá? Que elas têm uma certa aderência ao solo. Então, quando aquela ponta ela está desgastada, ela está lisa ou ela já está no material que é da bengala ou do andador, isso favorece também o risco de queda, porque a pessoa está se apoiando naquela sustentação e ela não faz o serviço dela direito, tá? Então, são questões que precisam ser tomadas cuidado. Trouxe para vocês algumas orientações, tá bom? Que a gente pode modificar em casa. Claro, tudo também envolve não só em casa, né? A gente agora está numa situação de isolamento social, que está mais em casa, né? Quase que 100% do tempo, mas quando a gente está numa situação de normalidade, que tende a ir em outros locais, né, na casa de outras pessoas, em restaurantes, em supermercado, sair para ter uma vida normal. Isso envolve outros lugares. Então, por isso que muitas vezes, né, vocês vão encontrar em ambientes principalmente públicos ou com grande circulação, privados, mas com grande circulação de pessoas, né, os estabelecimentos seguindo
ordens e regras de adaptações arquitetônicas, tá? Então, às vezes, você vai num ambiente, num banheiro público, e acaba vendo um banheiro com barras, ou a questão das rampas, né, que hoje já é uma obrigatoriedade dos estabelecimentos. Então, isso tudo foi conquista com o passar do tempo, principalmente do pessoal, né, das pessoas com deficiência, mas que acabam favorecendo também as pessoas idosas, tá certo? Então, essas adaptações, elas ocorreram justamente pela necessidade que as pessoas tinham de ter que sair na rua, de ter a casa adaptada, mas o restante do mundo não é. E aí, como é que a gente consegue resolver o nosso problema se o restante do mundo é cheio de barreiras, tá? Por isso que muitas vezes a gente briga muito nessa questão. Então, em casa, quais os cuidados que você pode ter, né? Quais cuidados que a gente pode orientar para os nossos pacientes? De usar tapetes emborrachados e antiderrapantes, tá? Que são antiderrapantes que não favorecem esse tipo de deslizamento, de escorregar mesmo, tá bom? Ter esse cuidado. Manter uma boa iluminação, certo? De suma importância, principalmente para quem tem alguma dificuldade de acuidade visual, tá? Utilizar cores diferentes na parede e o piso em relação ao assento do sanitário e a pia do banheiro, tá? A gente tem uma mania, principalmente em banheiro, de uso do branco, né? Tudo muito mais claro. As pessoas significam uma certa limpeza, mas para o idoso, às vezes, é difícil de diferenciar as cores, né? Onde é que começa uma coisa e termina a outra. E não tendo uma certa diferenciação, isso pode favorecer também o risco de quedas ou de alguma pancada numa parede, tá? Isso também dificulta a questão até de visualizar a profundidade das coisas. Instalação de barras de apoio laterais ao assento, tá? Do sanitário. E também modificar a altura do assento pode também favorecer que haja um maior apoio, tanto para levantar como para sentar, certo? A barra de apoio também pode ser instalada, também deve ser instalada no ambiente do chuveiro, tá? Principalmente de idosos que tomam banho sozinhos, tá? Para a gente promover essa independência. E, se for o caso, em algumas limitações maiores, né, colocar naquela ambiente do box, do banheiro, um assento, né, um banco, uma cadeira, alguma situação que ele possa, né, se apoiar para poder realizar o banho, para poder lavar partes que são mais difíceis de limpar, como os pés, tá? Como uma situação para diminuir o risco de quedas. Então, essas orientações a gente pode dar em qualquer situação, seja uma pessoa que não tem comprometimento nenhum, tá? Seja uma pessoa que esteja ali, por exemplo, num grupo de atividade física. Você sabe que é uma pessoa ativa, porque frequenta com regularidade o seu grupo, mas que essas orientações, elas precisam ser dadas, elas precisam ser difundidas. E você pode perguntar, e aí, como é na sua casa? Né? Como é a casa da senhora? A senhora usa tapete? A senhora usa isso, usa aquilo? Como é a questão do seu ambiente de casa? Ele é seguro para a senhora? É seguro para o senhor? Tá? Então, essas questões precisam ser levantadas mesmo com idosos saudáveis. E quando a gente já tem um processo, né, de doença instalado, nossos pacientes que estão na reabilitação, isso precisa ser ainda mais debatido, tá? Aqui a gente tem uma imagem, tá, de um banheiro adaptado. Claro que as dimensões, né, também são diferentes, principalmente quando a gente pensa num cadeirante, tá? As dimensões são maiores, a gente tem um espaço aumentado e a gente tem barras paralelas, né, barras de apoio em mais de um local, né? Tanto próximo ao assento, como próximo à pia, próximo ao chuveiro, para tudo isso facilitar o nosso processo, o processo de utilizar o banheiro, tá? E para tudo isso, tem normas, tá? Tem recomendações
principalmente da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, tem recomendações do tamanho das barras, da altura, o tamanho do banheiro, o tamanho da porta, a questão do piso, tudo isso tem recomendações. Então, vocês que têm interesse de montar, por exemplo, uma clínica, né, um consultório, precisa ter ciência que, como é um ambiente aberto e que recebe pessoas em situações de necessidades físicas especiais, tá? Precisa ter esses componentes dentro de uma clínica de fisioterapia, por exemplo. E por conta disso, né, ter essa necessidade de barras de apoio, ter necessidade de um ambiente, de uma porta maior, de uma situação que facilite a utilização desses ambientes pelos nossos pacientes. Claro, não é muitas vezes a nossa realidade, sendo bem sincero. Então, tem ambientes de clínicas de fisioterapia, principalmente públicas, que são adaptadas em casas, que são adaptadas em ambientes que não foram projetados para ser uma clínica, né? Ou para ser um posto de saúde, ou para ser uma unidade de pronto atendimento. Então, tudo isso, por ser um ambiente totalmente novo, um ambiente que não deveria ser, né, digamos assim, que não foi projetado para aquilo, isso desfavorece a questão das adaptações, desfavorece a questão das normas técnicas, tá? Então, muitas vezes a gente precisa ter uma certa compreensão e, ao mesmo tempo, ter uma necessidade de reclamação, tá? Uma necessidade de você fiscalizar, de você denunciar, principalmente se está causando prejuízos aos seus atendimentos, tá certo? Os cuidados em casa são com relação ao quarto, tá? Usar tapetes fixos ao chão, porque muita gente realmente não deixa de usar o tapete, principalmente na saída de um banheiro, por conta de se você não usa tapete, acaba molhando a casa, sendo outro risco, mas desde que os tapetes, usar aqueles tapetes que são fixos, tá? Que eles têm aquelas ventosas que fixam no chão, ou alguns tapetes também têm um peso maior e acabam fixando melhor o chão, tá? Ou também tem no mercado algumas fitas, né? Tipo fita dupla face, que você consegue fixar o tapete ao chão, tá? E a questão de não encerar o piso, como eu falei para vocês, o enceramento acaba causando, né, uma diminuição dessa força de fixação da gente no solo. Usar sapatos com solado antiderrapante, tá? Principalmente quem tem já algum problema de equilíbrio. Evitar um sapato que esteja muito desgastado. Claro, vão ter nossos pacientes que vão ter condições econômicas muito complexas, tá? Muito ruins. Então, essas pessoas a gente pode orientar, por exemplo, né, ou adaptar um calçado com algum solado de borracha. A gente pode, inclusive, orientar, né? Tem pessoas que têm essa criatividade, mas um pneu velho que tem uma certa aquelas frestas que tem no pneu, né? Que no próprio carro, quando não tem mais essas frestas, acaba que isso é ruim, né? Porque pode fazer o deslizamento do carro. Mas essas frestas também podem ajudar, por exemplo, um pneu velho que furou, que não tem mais jeito, pode servir de adaptação no solado de um calçado para uma pessoa que não tem como comprar um outro calçado, tá? Então, essas adaptações também podem ser utilizadas. Ou a questão de doações também, tá? Ajustar a altura da cama e um colchão firme, tá? A altura da cama é importante porque alguns idosos vão ter dificuldade de... Só um instantinho, gente. Rapaz, tá comendo carvão, não tem o que fazer, não. Sim, voltei.
Então, algumas pessoas, né, vão ter essa dificuldade de levantar, de sentar e levantar numa altura mais baixa. Então, isso pode ser ajustado com a questão da altura da cama. Pode ser tanto por adaptação dos próprios pezinhos da cama, tá? Mas também tem pessoas que fazem uma elevação de alvenaria, né? De tijolo com cimento, e essa adaptação acaba dando certo para alguns idosos, tá? Claro que não dá para colocar um tijolo solto e a cama em cima do tijolo, tá? Que a gente já viu essas situações em algumas casas também, durante visitas domiciliares. É de boa fé, mas que pode causar um prejuízo ainda maior, uma queda muito mais grave. Então, ter sempre esse cuidado. A questão do colchão firme também é importante, porque favorece que você tenha um apoio melhor para poder ficar em pé, tá bom? Não ter aquele risco de você estar se apoiando aqui, aí afunda, certo? Ter um abajur ou um interruptor de luz próximo à cama também é importante, tá? Para poder, sempre que necessário levantar, você ter um ambiente iluminado, tá? Ou, né, em algumas situações, dormir com algum ambiente próximo iluminado, o que acontece com muitos idosos, né? Acabam dormindo com a luz do banheiro acesa ou a luz de um outro ambiente mais externo acesa, para facilitar o deslocamento dentro de casa. Na sala, o que a gente pode orientar? Deixar o caminho livre de fios e de bagunça. Isso é muito, muito difícil, às vezes, principalmente em ambiente que tem criança, que tem animais de estimação, mas que tem que haver um equilíbrio, tá certo? Quando a gente tem 12 crianças, animais no mesmo ambiente, tá? Preferir sofás mais firmes e altos é o mesmo princípio da cama, assim como cadeiras, poltronas, tá certo? Utilizar poltronas com braços, né, que facilitem a questão do apoio para levantar e, assim, consequentemente, diminuir o risco de quedas. Na cozinha, utilizar armários mais fixos de fácil alcance, também para a pessoa não precisar subir uma escada, para precisar subir uma cadeira, um degrau, e isso dificultar dificultar o alcance e também facilitar o risco de quedas, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Martinha, não tem problema não. Eu soube que a internet tá ruinzinha. A minha aqui, a internet tá boa. Eu é que tô mais ou menos. Gente, peraí só um instantinho. Solta. Rapaz. Churrinhas hoje tá dando trabalho. Bom, continuando, tá? Quando a gente tem escadas em casa, tá? Muitas vezes é uma situação que a gente não tem como fugir. Mas se eu tenho escadas, essas escadas devem possuir corrimão, tá? Nas laterais, ou pelo menos uma delas, para poder facilitar essa descida, tá? E a questão de ter degraus mais, tanto que eles sejam menos íngremes, né? Não é aquela escada que você falta ter que subir assim com a mão e com os pés para poder subir direito. Então, é uma escada muito íngreme, não facilita para ninguém, muito menos para uma pessoa que tem dificuldade. E também um degrau que não seja tão alto um degrau do outro, que dificulta também a subida. Faz com que você tenha que ter uma força maior de propulsão, né, nos membros inferiores. Estar livre de objetos quando você faz esse deslocamento por escada, tá? Muitas vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, pegar 10 sacolas do supermercado, subir uma escada, fazer tudo. Quando a gente é mais novinho, até que dá certo, né? Mas quando vai no processo de envelhecimento, você tem que se equilibrar e segurar todos esses objetos, isso acaba dificultando e podendo correr o risco de queda. Utilizar fitas antiderrapantes nos degraus, tá? São aquelas fitas que são tipo localizadores lá na ponta do degrau, que eles, às vezes, pode até ter uma iluminação diferente, ele ter um reflexo, ou são aqueles que têm um formato mais de metal,
que realmente evita que você passe direto naquele degrau, tá? E tem interruptores de luz na parte superior e inferior da escada, que você não tem que descer para iluminar ou subir para iluminar, né? Você tem a escada com a iluminação adequada durante todo o percurso. Orientações para evitar tombos, tá? No banheiro, a questão das barras é de suma importância, certo? Com relação aos móveis, as alturas muito baixas ou muito altas são perigosas, tá? Usar cadeiras altas e com apoio no braço pode diminuir o risco. Móveis devem ser fortes, principalmente nos corredores, onde os idosos costumam se apoiar. Então, um móvel que está muito solto, um móvel muito frágil, num ambiente que o idoso precisa se apoiar para poder movimentar, acaba também dificultando. Uma adaptação interessante que uma vez a família fez de um paciente que eu acompanhava que tinha tido um AVC foi colocar uma corda, né, que servia como se fosse um corrimão. Eles não tinham condição de colocar um corrimão, mas eles colocaram uma corda em todo o espaço do corredor, né, uma corda bem fixa dos dois lados, e ele conseguia, né, do lado que ele conseguia se movimentar, ele se apoiava na corda e conseguia fazer todo o percurso andando. Ele já estava voltando, né, os movimentos, principalmente de membro inferior, e assim ele conseguiu melhorar ainda mais a questão da reabilitação. Então, pode ser algumas adaptações que são mais acessíveis, desde que bem fixado, tá? As escadas devem ter corrimão, o degrau deve ser igualado, né? Não pode ter um degrau de um jeito, um degrau de outro. Precisa ter aquela questão antiderrapante e iluminação. A questão de obstáculos, né? Brinquedos, mesas pequenas, tapetes, isso deve ser evitado. E os pisos mais próximos do antiderrapante, questão de azulejo solto, né, de uma cerâmica solta, isso também pode favorecer o risco de quedas, você tropeçar e cair, tá? Assim, para que a gente evite essa questão das quedas, não é só também tomar de conta das barreiras arquitetônicas, não é só a gente evitar que as barreiras em casa ou na rua, elas sejam sanadas, né? Mas também, quando a gente promove uma questão de saúde total, né? Saúde de uma maneira global do nosso corpo, seja saúde física ou mental, isso vai favorecer ao idoso mais saudável, um idoso que tem menos problemas, menos dificuldades de manter-se, né? De manter equilibrado. Então, um desses pilares é a alimentação, uma alimentação saudável, balanceada, que mantenha esse idoso com um nível nutritivo adequado, com a questão de vitaminas e minerais necessários para manter uma contração muscular adequada, tá? Então, quando a gente tem um idoso já debilitado, que não se alimenta direito, isso pode favorecer a quedas com muito mais facilidade, tá? Também quem está no processo de reabilitação por uma fratura ou por uma lesão, tá, de articulação, isso também pode ajudar, tá? Claro, a gente tem situações bem diversas. Eu já tive uma paciente, por exemplo, que teve uma fratura de platô tibial, uma fratura no joelho de um lado, e essa fratura, depois que eu comecei a tratar ela, eu descobri que tinha acontecido por uma queda da própria altura. E quando eu dei conta que eu fui olhar o outro joelho, ela tem uma lesão de LCA do outro joelho. Então, a queda foi porque o outro joelho falseou. E quando ela caiu, ela se apoiou no joelho que fraturou, tá? Isso já ocasionou fratura. Então, ela estava no processo de reabilitação, utilizando muletas, mas com um joelho que ela não, uma perna que ela não poderia se apoiar por conta do processo de consolidação óssea, e a outra que ela não tinha segurança para apoio, por conta das inúmeras vezes que já tinha falseado. Tá? Então, a gente fica numa sinuca de bico. É um paciente que não tem uma cadeira de rodas, ou que não tem condições de se manter
numa cadeira de rodas, porque tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que não tem um meio de transporte que facilite a questão da cadeira, de ser cadeirante, tá? Então, a gente tem que orientar alguma coisa. Às vezes, uma órtese que seja mais fixa, né, naquele joelho que tem uma lesão ligamentar, pode favorecer, né, para evitar o risco de novas quedas, orientar muito que evite ambientes derrapantes, que evite o uso de tapetes, principalmente ela usando muletas. A gente não pode deixar essa pessoa apoiar a muleta, por exemplo, em cima de um tapete. Isso é muito, muito, muito arriscado. Então, a pessoa que já está passando por um processo de reabilitação, um processo de recuperação de uma fratura, cair, a chance de ter uma nova fratura é grande. E isso já aconteceu com pacientes meus, pacientes de colegas meus, e não é algo incomum, tá? Já tive uma paciente de uma colega minha que estava se recuperando de uma fratura por um acidente de moto, em casa caiu e fraturou de novo, no mesmo local onde estava se recuperando ainda. Então, teve que fazer um novo procedimento cirúrgico, passar por todo o início do processo de reabilitação novamente. Então, essas orientações precisam ser dadas no momento que você avalia, no momento que você traça um planejamento de reabilitação para esse paciente, tá? A atividade física também é muito importante, tanto favorece, né, a redução desses comprometimentos que são inerentes do envelhecimento, tá? Como também favorece a questão de raciocínio rápido dentro do seu corpo, de uma habilidade motora mais rápida para você lidar com situações que desfavorecem o seu equilíbrio, tá bom? Só que essa atividade física também precisa ser, né, bem orientada, precisa ser uma atividade física dentro dos limites daquele idoso, com o calçado adequado, com a roupa adequada, com a hidratação adequada, tá? Então, sempre ter esse cuidado. E, como eu falei para vocês, as ajudinhas nunca devem ser passadas despercebidas, né? Se o nosso paciente, você vê que o seu idoso, o seu paciente precisa de uma ajuda para poder se deslocar, tanto em casa quanto na comunidade, você precisa orientar e você precisa mostrar a real necessidade dessa órtese, tá? Dessa ajuda. Então, precisa mostrar que aquela situação não é para causar constrangimento ou vergonha, que é o problema da maioria dos idosos, principalmente as mulheres, para utilizar uma bengala. Tá? Não é isso. Muitas vezes aquilo ali vai evitar que tenha prejuízos maiores. Então, muitas vezes é difícil conscientizar, principalmente as mulheres mais idosas. Eu não preciso disso, eu não preciso de bengala, isso vai me deixar mais... eu vou passar vergonha com isso. Muitos são esses discursos, né, nessas idosas. Mas, às vezes, é necessário esse tipo de coisa para poder, né, a gente orientar direitinho e mostrar que há necessidade desse procedimento, há necessidade dessa ajuda, tá? E você vai prescrever, né, você vai orientar essa órtese de acordo com a necessidade. Né, se é um paciente que tem uma deficiência por conta de um AVC, às vezes precisa de um andador, ou uma artrose bem grave, precisa de um andador, precisa de uma bengala, né, com apoio maior, precisa de uma órtese com uma muleta canadense, uma muleta, né, axilar, ou precisa ainda mais de períodos na cadeira de rodas e períodos mais livres, né, com uma muleta e tudo mais. Então, essas adaptações, essas ajudinhas, elas precisam ser muito bem orientadas, esclarecer a população que não são para prejudicar a imagem dessas pessoas, mas que para facilitar o deslocamento delas, tá? Então, muitas vezes é libertador quando você realmente vê a necessidade e percebe que aquilo ali é quem lhe ajuda, é quem lhe apoia, tá? Já tive paciente que chegou para mim a primeira vez e não usava.
e era super ruim dela se deslocar. O que ela usava, na verdade, não era uma bengala. Ela andava com guarda-chuva para cima e para baixo, para se proteger do sol ou da chuva, e ela apoiava o guarda-chuva quando chegava nos cantos, né? Estava coberto, ela começava a se apoiar no guarda-chuva. Aí eu, minha senhora, esse guarda-chuva tem a ponta lisa. Se você apoia no lugar que não dá certo, ele vai escorregar e a senhora vai cair. Vamos, em vez de usar esse guarda-chuva, usar uma bengala? Aí, uns 15 dias, um mês depois, ela conseguiu comprar a bengala e foi uma das grandes evoluções dela, que ela evitou o risco dela tropeçar e cair. E ela mesma falou, né, relatou que teve uma melhora de segurança mesmo, para poder andar, se deslocar com essa bengala, tá? Muitas vezes falta só alguém dar um start para a pessoa, né? E também, né, a gente não deixar a questão da desumanidade impregnar na gente, né? Se a gente vê uma pessoa que necessita de apoio, necessita de ajuda na rua, no deslocamento, a gente ter esse cuidado com essas pessoas, isso é muito necessário. Às vezes não, né? Na maioria das vezes, é difícil dos nossos idosos se deslocarem, porque as calçadas são todas desreguladas, são todas irregulares. Tem uma calçada alta, outra calçada mais baixa, um piso que é de um jeito, piso que é de outro, piso liso, uma rampa que é para acessar a garagem totalmente íngreme, que dificulta o andar daquela pessoa pela calçada, tá? Então, a gente ter esse cuidado tanto na construção da nossa casa, como quando a gente estiver na rua e ver alguém necessitando desse apoio, tá? Bom, gente, alguma pergunta sobre esse assunto? Alguém ficou com alguma dúvida nessas explicações, principalmente do que geram as quedas, né, dos fatores que levam ao processo de queda, fratura e tudo? Alguma dúvida? Ótimo. Bom, eu iria iniciar com vocês hoje um assunto sobre as práticas integrativas e complementares, tá? Então, para a gente não iniciar hoje, né, e deixar pela metade, e eu não estou muito bem, não estou 100%, eu vou deixar para iniciar isso aqui na próxima semana, mas vou fazer uma tarefinha para vocês em casa, tá? Aqui, nós temos as práticas integrativas, que são regulamentadas pelo nosso conselho, tá? Então, eu vou mandar a imagem desse slide lá no grupo, e eu quero que vocês tragam, né, e leiam sobre essas práticas, e que a gente possa fazer uma discussãozinha de uns 30 minutos na próxima aula sobre essas que são mais específicas da prática da fisioterapia, tá? Aqui, a fitoterapia, as práticas corporais manuais e meditativas, terapia floral, magnetoterapia, fisioterapia antroposófica, termalismo, crenoterapia e balneoterapia, hipnose e as outras duas, né, as outras três, digamos assim, que são especialidades, né, que não estão dentro desse pacote aqui da resolução, mas que já são especialidades dentro da nossa área, tá? Que é a medicina tradicional chinesa, principalmente representada pela acupuntura e pela auriculoterapia, e a osteopatia e quiropraxia, tá? Então, eu vou mandar o print dessa imagem aqui para vocês pesquisarem em casa e na próxima aula a gente vai fazer um debate, tá? Espero que todo mundo participe, tá? Isso vai contar pontuações na parte avaliativa de vocês.
Então, por hoje, eu vou encerrar, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa noite, um bom fim de semana. Próxima semana a gente se vê. Com fé em Deus, eu estarei melhor. Estarei boa, 100%. E muito obrigada pela participação, tá bom? Estudem, visualizem tudo isso e até mais. Fiquem com Deus. Fiquem em casa.